Então, gente, o processo de feedback, ele é o processo central para qualquer liderança que queira assumir essa posição e que queira impactar vidas e que queira ser realmente admirado pelos seus liderados, que queira fazer a diferença para as pessoas, né, que queira ser visto de uma maneira diferente por todos da empresa e que visa crescer enquanto liderança, né, que quer ser uma referência de fato. Quando eu olho para a minha carreira, quando eu olho mesmo aí para o mercado, existem líderes que a gente tem até um frio na barriga, assim, de emoção, de ver o quanto que essas pessoas são capazes de identificar em nós aquilo que nós temos de melhor, que muitas vezes a gente nem percebe. E todo mundo gosta de receber um feedback, não gosta? Por exemplo, você não gosta? Vou dar um exemplo aqui, acho que bem interessante. A gente não tem mais álbum de fotos, porque afinal de contas nós estamos no século que a internet tomou conta de tudo. A gente tem, as fotos estão todas no nosso smartphone ou no nosso computador. Mas quando você vai olhar, por exemplo, fotos, né? Você, vou fazer uma apresentação, você vai na casa de um amigo e ele vai mostrar as fotos de uma viagem ou do casamento, mesmo que seja digital ou que seja um álbum, né? Um álbum físico. Quem você quer ver neste álbum? Normalmente, se você participou do evento, você quer ver a sua imagem. Isso quer dizer que a gente gosta de receber retorno de quem somos, né? Então, por exemplo, quando alguém fala assim, olha, eu acho que você tem essa característica, tem essa habilidade, tem esse ponto forte. A gente gosta de ouvir e a gente pergunta, mas como assim? Por que você acha isso? Né? Então, nós gostamos de saber a opinião que as pessoas têm em relação a nós. Por quê? Porque uma coisa é o que nós achamos, como nós nos vemos. Outra coisa é como as outras pessoas nos veem. E eu só consigo ter uma alteração na minha conduta quando eu percebo, quando eu reconheço, quando eu tenho consciência de que o outro não me percebe da maneira que eu sou. Vou dar um exemplo aqui pessoal. Quando eu assumi uma equipe, lá há muitos anos atrás, a minha primeira equipe, eu tinha 6 supervisores e eles tinham sido meus pares. Né? Eu fui promovida à coordenação dos supervisores. E tudo que eu mais queria, por eu ter sido colega deles, é que eles me vissem, de fato, como uma pessoa próxima. E olha que interessante, um belo de um dia, eu participei de uma reunião, né, num processo aí de feedback, e eu soube que eles não me viam uma pessoa acessível. E eu achava que era. E foi muito importante para o meu desenvolvimento entender que a minha atitude, né, a minha percepção de mim mesma, não é suficiente. Eu precisava ouvir. E aí eu entendi que eu precisava estar mais próxima, que eu precisava ouvir de fato aquilo que estava sendo dito de maneira plena, né, com uma atenção plena, porque as pessoas não falavam, não iriam dizer diretamente para mim que eu não era acessível. Né? Elas não iam dizer com essas palavras, afinal de contas, eu era líder delas. E existe aí uma relação de, né, um pouco que eu causava de não, abertura para se falar isso. E a partir dessa data, quando eu recebi esse feedback, eu passei a me posicionar de maneira diferente, porque era tudo o que eu não queria. Ser vista como alguém que não era acessível, porque eu tinha horror, e tenho até hoje, de líderes que não são acessíveis. Por quê? Porque eles pouco têm para compartilhar conosco. E aí eu te pergunto, qual é o tipo de liderança que você tem hoje? Você conversa com seus liderados? Você sabe quais são os objetivos que eles têm? Né? Aquilo que motiva eles a irem trabalhar? Você combina? Você tem combinados? Você conversa? Você tem combinados com a sua equipe de como vocês querem chegar ao resultado? Ou simplesmente você só fala lá quais são os objetivos? Você acompanha? Você acompanha, você orienta, você facilita, você dá feedback. E qual é o feedback que você está oferecendo para os seus liderados? Bom, aqui eu falei de 4 tipos de feedback. Né? Vamos retomar. Falei do feedback ofensivo, que normalmente está relacionado a líderes que são inseguros, que se sentem aí
que sentem um pouquinho de inveja, que não estão confortáveis na posição que ocupam e acabam sendo ofensivos, imaturos na hora de dar um feedback, né, colocando muito mais a emoção e com isso fazendo julgamentos que nada tem a ver com o feedback que vai desenvolver este profissional. Segundo feedback é aquele que eu diria, inútil, né? Afirmações positivas, isso aí, que legal, continua assim, isso não quer dizer nada. Quando você fala isso, você não comunica nada. Porque o profissional, quando ele fez uma atividade e você tem ali um reconhecimento, né, uma afirmação em reconhecimento ao trabalho dele, ele quer detalhes. O que você gostou? Bom, e aí a gente vai para o terceiro tipo de feedback, que é o feedback positivo. Então, se o liderado fez um excelente trabalho, ele conseguiu superar as suas expectativas, ou mesmo ele fez conforme as expectativas, conforme estava planejado, e você chega e diz assim, olha, você fez um excelente trabalho. Aquela apresentação que a gente combinou, gostei muito dos pontos de análise de mercado, de análise dos resultados financeiros, de análise dos resultados de venda. Você fez um comparativo entre o mercado e os nossos resultados, que foi muito eficiente para mostrar para as outras áreas em que momento que nós estamos. Então você está dando o detalhamento, sendo específico naquilo que você gostou do trabalho dele e mais. Além de você fazer um bom feedback para esse profissional, você está também dando um exemplo para toda a equipe entender quais são o tipo de trabalho que você gosta. Então, se você gosta de uma coisa detalhada, específica, uma análise comparativa, você mostra ali para aquele liderado que recebeu o feedback, né, de que fez um excelente trabalho e que trabalhou ali na excelência de produtividade que ele poderia, com as ferramentas que ele tinha, você também está passando uma mensagem para o restante da sua equipe de que é assim que o trabalho precisa ser feito. E quanto mais você dá retornos positivos, melhor você tem ali um clima na sua equipe. Com esse profissional que recebeu um feedback positivo e com os outros profissionais também. O feedback positivo ele também ajuda muito a você identificar, porque você está acompanhando o trabalho da sua equipe, lideranças, novas lideranças. E o melhor líder, o líder que sabe influenciar pessoas, é aquele que influencia pessoas a serem líderes das suas próprias atividades. Já parou para pensar nisso? Bom, e aí o próximo feedback, que eu diria que é o mais importante, né? Talvez não mais importante do que o positivo, porque também o positivo leva para um objetivo muito bacana, é aquele que é corretivo e o construtivo. E qual que é a diferença do positivo para esse? A diferença é que, neste caso, o profissional teve detalhes que não estão... Acontecem detalhes que não estão de acordo com a rota que precisa acontecer para você chegar ao destino final, né? E aí você pontua de maneira imediata, com educação, com polidez, sem julgar, sem colocar emoção, mas você vai de maneira aberta dizer ao profissional aquilo que ele está falhando. E é muito provável que esse profissional ele não está falhando porque ele quer. Né? Às vezes é um descuido, é uma falta de atenção e ele não percebe. E aí você vai e pontua. Então, é o caso do GPS, né? Que quando você pega ali uma rua que não era para pegar, entra numa outra rua, né? Antecipadamente ou posterior, ele faz o quê? Um recálculo da rota. Esse é o tipo de feedback construtivo e corretivo que precisa ser imediato para que a gente não permita que o nosso veículo, né, o nosso barco, o nosso navio, chegue num destino diferente daquele que a gente planejou. Bom, e aí vocês vão me ouvir falar de feedback negativo. Por quê? Porque o feedback negativo, quando ele precisa ser dado, significa que o líder ele já perdeu todas as oportunidades de correção e aí o barco, o veículo, o navio já chegou no destino errado. Então, o destino que era para ser B, o veículo acabou chegando no destino X, Y, Z. E aí já não há mais nada o que fazer.
E normalmente, quando se chega a esse ponto, o que a gente percebe é que existem lideranças que estão lá com medo, né? Verificam ali naquele momento que estão fazendo o feedback que ele está sendo injusto e que ele perdeu tempo e que ele deveria ter falado. Agora, queria dizer para você, se você ainda não sabe como fazer o feedback, eu acho que eu te dei algumas dicas aqui que vão fazer com que você acorde, né, para que você faça, para que você pontue, porque às vezes, gente, é difícil mesmo. A gente tem dificuldade de ir lá e falar, olha, o trabalho não tá legal, mas eu quero te fazer aqui uma provocação. Será que é melhor a gente ficar preocupado, né, em deixar a pessoa ali desconfortável por um minuto, mas que ela depois consiga recuperar aquilo que foi feito, né, de maneira errônea, empeçada, né? Ou a gente deixa o nosso liderado chegar a um resultado que não vai ser bom nem para ele, nem para você como líder e nem para a equipe. Bom, nós sabemos que líderes que são comprometidos efetivamente com o desenvolvimento da sua equipe, ele está antenado para e não mede esforços para ajudar a sua equipe. Então, certamente, se você trabalhar esse feedback, né, construtivo, que pontua ali as falhas, e o positivo, certamente você vai se tornar aquele tipo de liderança que todo mundo quer trabalhar junto, que todo mundo quer participar, que as pessoas admiram e que efetivamente fazem diferença na vida de todos, na vida de muitos profissionais, sejam eles liderados ou sejam eles pessoas que estão ali ao entorno e que precisam de uma forma ou de outra participar junto com essas pessoas. E eu acho que assim, a coisa mais interessante de tudo isso é que quando você tem combinados e que você faz o acompanhamento com feedbacks imediatos e frequentes, o que isso vai trazer para você liderança, para você líder? Vai trazer uma eficiência no aprendizado das pessoas, onde elas vão conseguir aprender mais rápido, produzir mais e te liberar de várias coisas que hoje tomam o seu tempo e que pode desequilibrar a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Gente, a gente trabalha para a gente obter recursos para viver o melhor das nossas vidas.